Olá, bom dia pessoal. Vamos então para a nossa aula de história de hoje. Hoje nós iremos fazer no volume 2 também, né? As páginas 3 e 4, a tradição oral e o tempo. E em seguida, na página 4 mesmo, nós teremos uma tarefinha, tá bom? Página 4 que vai estar no material de apoio, histórias em quadrinhos, ok? Então, olha a abertura do nosso livro. A tradição e o tempo. Olha que interessante, lá no comecinho mesmo da página, pessoal. Que interessante que é. Pessoal aí, os da época da caverna, né? Fazendo figuras, né? Homens da caverna, pinturas. Aí depois nós temos aqui uma roda de conversa, né, entre aqui no caso parece que é uma pessoa mais de idade, né, a chefe aqui da tribo, comentando com seus amigos e familiares experiências de histórias, né. Então na aula de hoje nós vamos ver sobre isso, falar sobre isso, sobre histórias, sobre narrativas, lendas, né, que aconteceram no passado aí, que são muito interessantes. A tradição oral e o tempo. Roda de conversa. Leia com os colegas o trecho da história em que a personagem Alice conversa com o avô. Ela busca resposta para algumas perguntas. Então, a personagem Alice vai conversar com o avô dela, tá? Aí fala assim: eu quero saber mesmo, desde quando o mundo é mundo. Enquanto eu ajeitava numa rede na varanda, Antônio foi se lembrando de algo que ouviu de sua mãe quando era criança. Então, o avô dela é o Antônio, tá? Então, ele ouviu essa história da mãe dele e ele vai passar para a netinha. Diz uma lenda africana que antes de o mundo ser mundo, não existia nada. Tudo era uma escuridão, sem fim. Olhando para aquele grande vazio, Olundaré, a divindade, a criação, resolveu inventar o mundo com todas as coisas que há nele. Cores, bichos, pessoas, ar, tempestade, mar, florestas, desertos e tudo que mais existe. Mas, como essa era uma tarefa muito grande, Olundaré resolveu pedir ajuda a Naná. Ela então ofereceu a lama de Oxalá para que ele moldasse o ser humano. Depois de prontos, os homens e as mulheres ganharam um sopro, a vida, a possibilidade de desfrutar de tudo que o mundo lhe oferecia. Então é uma lenda, né, pessoal? Já pensou se fosse assim? Agora converse com o professor e os colegas sobre essas questões. Primeira perguntinha, pessoal. Como Antônio aprendeu a história que contou para Alice? Como que ele aprendeu? Assim, ele inventou ou ele ouviu? A mãe dele contou. Ah, muito bem. A mãe dele. Vocês vão escrever então aí no caderno de história. Quem quiser escrever no livro pequenininho, eu vi que o Matheus gosta de escrever no livro, pode ser também, não tem problema, tá? Então, como que Antônio aprendeu a história que contou para Alice? Aprendeu a história com a mãe que contou quando ele era criança, né? Aí ele contou para a netinha dele, a Alice. Joia? Pergunta 2. Sobre o que é a história aprendida por Antônio? Sobre o que é essa história que o Antônio contou? Antes do mundo ser como ele é hoje, não tinha quase nada. Era só escuro. Era só preto. Era só escuridão, né? Então ele falou, só para resumir então, ele falou sobre o quê? Sobre uma criação do quê? Uma criação do mundo? Do mundo. Do planeta Terra. Sobre a criação do mundo, né?
Vou colocar do mundo porque ele fala: quero saber mesmo desde quando o mundo é mundo. Beleza, Eduardo? Terceira pergunta, essa é pessoal, tá? Você conhece alguma história sobre a criação do mundo? Vocês já ouviram falar outra história sobre criação de mundo? Essa foi a do Antônio, que ele ouviu da mãe dele. Vocês conhecem alguma? Jesus, né? Deus criou. Que Deus criou o mundo. Como que é? Só um minutinho. Como que é essa história sua? Como que Deus criou o mundo? Como Deus, quando viu que não tinha nada nessa escuridão, ele criou que animais, árvores, tudo que está falando. Tudo que tá falando. Água para ele sobreviver. Exato. Comida. E criou o ser humano também, né? E deu inteligência para gente. Olha, que interessante. Então, a gente tem que aproveitar cada segundo, porque a gente tem... Olha quanta coisa que a gente tem, gente. A gente tem árvore, a gente tem casa, a gente tem comida, a gente tem a água, que é essencial. A gente tem pessoas que cuidam da gente, que amam a gente mais que tudo, que protegem. Tem pessoas ruins? Claro que tem. Mas é só a gente deixar de lado e seguir em frente, né? Então, Deus criou tudo isso pra gente viver. Olha que interessante. Pode falar, Giovana. Eu tenho uma Bíblia infantil em casa. Uhum. Aí ela conta mais ou menos isso. Conta a história de Deus. A história da criação do mundo. É muito interessante mesmo. Eu acho bem legal. Quem tiver interesse em ler, tem bastante livros falando sobre isso. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um filme sobre Tem sim. Tem mesmo. Então vamos lá para a página 4 agora, compartilhando conhecimentos. Pode começar, Ana. As pessoas compartilham conhecimentos de diferentes maneiras. Uma das formas mais antigas é por meio da oralidade, ou seja, por meio da fala ou do canto. Pode continuar, Giovana. Histórias. Conta histórias. Histórias, costumes. Ensinamentos, canções, poemas e outros. Podem ser compartilhados dessa maneira. Pode continuar. Assim, podemos afirmar que a oralidade é importante para preservar a cultura de um povo, ou seja, suas tradições e suas crenças, e seus modos de viver e de produzir coisas. Mateus. Contar histórias, por exemplo, faz parte da cultura de diversos povos. No Brasil são conhecidas muitas histórias em origem indígena, africana ou contadas por imigrantes de diversos locais do mundo. Geralmente, essas histórias são passadas de geração em geração, das pessoas com mais idade, mas as mais jovens. Por meio dessas histórias, os jovens aprendem costumes da comunidade, por exemplo, que podem ensinar No futuro, né? Então, olha que interessante esse último parágrafo que o Mateus leu, ó. Contar histórias, por exemplo, faz parte da cultura de diversos povos. Professora, Pode. Lá, uma vizinha minha, na hora, ela veio do Japão. E ela deve ter muita história para contar, né? Porque lá o país é muito diferente do nosso, né? O marido dela, no Japão, jogava tudo. Na hora, quando no Japão eles disseram, jogava tudo fora. Ele achou muito buzina de bicicleta, ele deu para todos os famílias. É, eles têm esse costume lá, né? De não jogar coisa boa mesmo no lixo. É bem assim mesmo. No Brasil são conhecidas muitas histórias de origem indígena, africana ou contada por imigrantes de diversos locais do mundo. Geralmente essas histórias são passadas de geração em geração, das pessoas mais
com mais idade para as mais jovens. Por meio dessas histórias, os jovens aprendem costumes da comunidade, por exemplo, e pode ensiná-los no futuro. Pessoal, então essa pesquisa da tarefa, ela fala o seguinte, ó. E você, conhece algum exemplo de história, de tradição oral? Peça a seus familiares que narrem alguma lenda ou alguma história, né, que ouviram quando era criança. Então, no caderno de história, você vai fazer um resuminho. Você vai pedir, tenho certeza que o pai, a mãe, o avô, principalmente quem tem contato com os avós, eles sabem muitas histórias, tá? Às vezes sabem até mais que os pais de vocês mesmo, porque eles têm mais vivências, né? Ou até mesmo um irmão mais velho. Peça para eles contar alguma história para vocês. Alguma história, não precisa ser real. Da vida dele, da infância? Pode ser da infância dele. Eu prefiro uma lenda, uma coisa que não aconteceu, que não existe, tá? Mas se não tiver, tudo bem, pode ser da infância deles. E aí você faz um resuminho no caderno de história, depois eu dou o visto. Após fazer esse resumo, você vai lá no material de apoio, Aprender é Divertido, na primeira página, e você vai pegar essa parte aqui, destacar, ó, que fala da história em quadrinho, tá vendo? E aqui você vai desenhar a história que seu familiar contou, tá? Em cada quadradinho você vai fazer um desenho. Se você quiser, eu vou dar duas opções para vocês. Você pode fazer o resumo no caderno de história e fazer só os desenhos aqui, tá? Em forma de história em quadrinho. Ou, se você preferir, você já vai desenhando, vai fazendo um balãozinho e já contando a história que ele contou para você, tá? Aí fique ao critério de vocês. Vocês têm duas opções de tarefa, tá bom? Após fazer essa historinha, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Manda no Zap da Pro para eu dar um visto, dar uma olhada, dar uma lida na história de vocês, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Então tá legal. Então essa foi mais uma aula de história e até a semana que vem, pessoal.